Estamos ao vivo para todo o Brasil, para toda a rede mundial de computadores. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está entrando aqui agora ou vai ver esse vídeo depois, seja no Instagram ou no YouTube. Você está vendo o tema aí da live de hoje, a live de número 4. No 4 não, número 3, 4 é amanhã. Do esquenta que nós estamos fazendo de antecipação ou de preparação, na verdade, para o workshop que será na segunda-feira, no dia 3 e dia 4 de maio, o workshop do Investidor Aprendiz. Então, se você ainda não se inscreveu, dá tempo. Clica realmente no link do Instagram da minha bio. Lá tem um link para você se inscrever e realmente participar do workshop, que vai ser massa, vai ser muito pesado, conteúdo top para você realmente aprender a investir. Por isso que chama Investidor Aprendiz. Não importa se você já começou ou já investe, né? Ou vai começar a investir. Somos um eterno aprendiz. Então esse workshop é para você realmente aprender e melhorar como investidor e a melhorar realmente as suas finanças, certo? Enquanto a galera entra aqui, vou mandar aviãozinho, convidar todo mundo. Você que já entrou ou vai entrar, manda convite para a galera, porque tem que perder o medo de investir. Eu não sei que medo que é esse, você vai descobrir hoje talvez um medo que nem você sabe, né? Ou saiba o porquê que você realmente não investe. Você vai descobrir hoje e vai destravar nessa live. Já adianta aqui que eu tô falando um pouco com a língua meio ruim, que eu tô com uma afta aqui. Parece que eu tô chupando alguma coisa, mas na verdade é a minha língua, a minha afta que tá doendo aqui, tá? Mas vamos lá, galera. Essa live aqui vai ser top. Eu tenho certeza que você vai destravar e vai realmente começar a investir, vai querer começar a investir depois de assistir essa live. Você que tá entrando aqui, não tô vendo ainda que eu tô mandando aviãozinho, convidando a galera, mas já chega realmente dando um coraçãozinho, vai enviando, né, o aviãozinho para que mais pessoas possam participar e de fato, né, aprender a investir. Porque realmente precisa, nós precisamos aprender a investir, perder esse medo. Não sei que medo é esse que a galera tem, que o povo tem. Você vai perder esse medo hoje, beleza? Tô mandando aviãozinho aqui, não tô vendo você ainda, mas bora lá, bora começar. Fechou? E aí, Felipão? Como é que você tá, queridão? Beleza? Você já não tem mais medo de investir, que você já investe, né? Mas a galera que está chegando aqui, muita gente ainda tem medo de investir. E esse é o tema da live de hoje. Vou começar daqui a pouco, um minutinho só, né? Então fala pra mim aí, qual é o medo que você tem, que você ainda não investiu? Ou se você já investe, qual o medo que você tinha quando você realmente começou a investir? Ah, Luiz, eu tinha medo disso e disso, eu tenho medo disso e disso. Conta pra mim. Eu quero entender de fato, né? Qual o medo que você tem? E antes de falar sobre isso, você já pode comentar aqui, mas qual que é o seu maior medo hoje? Em qualquer área da sua vida, tá? Pode falar, porque se a gente está falando de medo de investir, precisamos saber que na nossa vida também nós temos medo, né? Vários tipos de medo, vários medos. Então eu quero que você fale para mim hoje aqui, não importa se é sobre investimento, tá? Mas qual que é o seu maior medo? Fala, Peixe, o Peixe lá de Barueri. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, querido. Vamos lá que eu quero saber qual que é o seu maior medo hoje na vida. Luiz, ó, eu tenho medo disso e disso e daquilo. Eu não quero falar, eu quero que saia da sua boca. Como é lá, você escreve aqui, ó, meu medo é disso. Eu tenho medo disso. Não tem nada de errado, tá? Não tem nenhum problema, porque todos nós realmente temos medos na nossa vida. Eu tenho medo, já vou compartilhar com você também aqui. Mas quero ouvir qual que é o seu maior medo hoje. Por que eu estou perguntando isso? Para você saber que é algo comum. O ser humano ele tem medo. Deixa eu só mudar aqui o celular para o modo avião. Ah, já está no modo avião, para não chegar a ligação aqui. Mas eu vou compartilhar. Enquanto ninguém quis compartilhar, um medo que eu tenho, por exemplo. Poxa, eu tenho um medo, né? Vou falar um medo físico, de algo físico, tá? Eu tenho medo de um dia ficar cego. Ou de repente um dia não andar mais. É um medo que eu tenho, natural. Né? Eu sei que isso não vai fazer com que eu realmente pare de viver. Mas é um medo de algo físico que eu tenho, por exemplo. Fala, poxa, imagine realmente se eu fosse ficar sem olhar, sem poder correr e tal, porque eu gosto de correr, né? Que eu gosto de enxergar coisas belezas da vida. É uma coisa minha. Mas além disso, eu também tenho outros medos. Ó, o Felipão falou assim, eu tenho medo de investir no mercado tradicional e render pouco. Felipão, ó, meu irmão, a gente tem que bater aqui nosso papo ainda para destravar esse medo seu aí. Vai ser um destravar o outro. Eu também tenho um pouco de medo de direcionar um pouco aí pro... Direcionar um pouco não, de colocar a maior parte aí no mercado de cripto e você tem esse medo de investir no mercado tradicional e render pouco. De fato, se a gente for comparar a rentabilidade, né, é bem maior. Porém, a questão é o risco, né? Eu sei que tudo tem o seu risco em relação ao risco e retorno. Mas é um assunto para outra live. Já falei o meu medo aqui, vocês não comentaram, o Felipão foi o único que comentou qual é o medo dele, mas esse medo aí
É algo que a gente vai trabalhar isso daí. Ó. O Danilo comentou: meu maior medo é perder minha mãe e meu pai e ficar sem condição de andar. Poxa, é uma coisa realmente importante. Mas tendo medo não, Danilão, é uma coisa que vai acontecer, né? A questão é mais difícil. Por exemplo, você é mais fácil você perder o pai e a sua mãe, que qualquer um de nós, do que realmente você ficar sem andar ou não, né? É uma questão de relatividade, mas é uma coisa que é certeza que vai acontecer. É nós perdemos nossos entes queridos. Então é uma coisa que querendo ou não, nós vamos ter que lidar um dia. Né? Essa outra questão que eu falei agora, pode ser que aconteça ou não, espere em Deus que não aconteça. Beleza? Mas vamos lá. Vocês já falaram aqui qual é o seu maior medo. Então a primeira coisa que eu quero trazer é realmente a reflexão. Luiz, nós temos medo. O medo é natural, é inerente ao ser humano. Isso é bom para você, já vou falar mais sobre isso, tá? E aí eu tô falando por quê? É uma defesa que nós temos, né? Imagine aí que você não tivesse medo de nada, fosse um aventureiro, sai andando no meio da rua aí, à noite, de madrugada, no meio da selva, ele vai querer pular do avião? Não, o medo é natural. O medo é uma proteção, tá? Então é algo que realmente é fisiológico. Nós já fomos criados assim, fomos projetados assim. Até os animais realmente sentem medo. Então você precisa entender que é natural isso. Mas você tem medo do quê? O que você tem medo? Você já falou aí, alguém já falou. O medo ele é um alerta, ele é um sinal. Opa, peraí. Ou eu avanço, ou eu recuo. Então você realmente vai entender, né? Ele vai dar um sinal para você. Peraí, esse ambiente aqui é novo. E a gente realmente tem medo do quê? Já vou falar, eu dei uma pincelada aqui. Medo daquilo que você não conhece. Então entenda que o medo é um processo natural do ser humano. Então você não deve se culpar por isso. Principalmente em questão de investimento. Você já vai destravar daqui a pouco. Tem que ficar até o final, porque lá no final eu elenquei aqui umas 10 coisas para falar. E vai fazer mais sentido no final. Então se você não ficar até o final, você vai perder muita coisa aqui que talvez agora não faça sentido. Eu prometo para você que vai valer a pena, certo? Então vamos lá. Já falei que o medo é algo fisiológico, só que também existe dois tipos de medo, não sei se você sabe. Luiz, você está falando isso daí para falar de investimento? É, pra você entender. Existe o medo fisiológico que eu acabei de falar, é a defesa natural do nosso corpo. E existe o medo que a nossa mente cria. É o medo do quê? Do desconhecido, o medo do novo. Luiz, eu nunca investi na vida. É óbvio que você vai ter medo. Me conta aí, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Lembra aí, Luiz, a primeira vez que eu fui pular de paraquedas, a primeira vez que eu fui mergulhar. Então eu lembro quando eu fui mergulhar, né? Eu mergulhar, nossa, deu um friozinho na barriga. Comecei a suar, deu uma suadeira terrível. Mas quando eu cheguei lá embaixo do mar, mergulhando, que eu vi aquela água limpinha, comecei a ver os peixes, eu vi os corais, o Recife. Nossa, foi uma experiência incrível. Então assim, a última vez que eu fiz algo pela primeira vez. E aí depois eu fui de novo. Nossa, foi tranquilo, foi fantástico para mim. Então realmente eu perdi o medo, porque foi aquilo que eu fiz a primeira vez. Da mesma forma, quando você não faz algo, né, quando você não fez ainda, você tem medo. É natural. Você precisa entender isso. Então sobre investimento também é natural. Você precisa aceitar isso, reconhecer. Mas o que acontece? Não pode acontecer o quê? É você travar, certo? Então, olha só, o medo ele não pode te paralisar de tal ponto. Imagine você o seguinte, você está andando na selva e de repente aparece um leão. Você tem duas alternativas. Se o leão está de frente com você, ou você vai correr ou você vai enfrentar. É muito mais provável que você vai fazer o quê? Você vai correr. Você não é louco de querer enfrentar o leão, porque é um instinto natural, né? Embora aí já há uns certos estudos de que é até um princípio de você dominar sobre os animais, mas via de regra, o animal ele tem um instinto ali de querer atacar você. Você está no habitat dele, né? Mas enfim, você vai fugir, certo? Ou você vai enfrentar. Então, da mesma forma, o medo ele pode bloquear você. Como você não sabe, você não conhece, aí você vai querer fugir. Ah, não vou investir não, não sei. Mas você não nasceu sabendo. Você aprendeu a ler do dia para a noite? Não. Foi um processo, foi uma jornada. Você não aprendeu a escrever do dia para a noite. Você aprendeu sua profissão que você faz do dia para a noite? Não. Foi um processo, foi uma jornada. Precisa reconhecer e respeitar você mesmo. Respeitar o seu tempo. E reconhecer que é normal. É um processo. E é normal ter medo. Tá tudo bem com isso. Beleza? Vamos lá, o que mais? Eu dei o exemplo do leão aqui, né? Ou você vai enfrentar de fato, ou você vai fugir. E no final dessa live eu vou falar qual que é o maior arrependimento, qual que é o maior arrependimento. O medo causa uma certa coisa, que no final ele gera outra coisa do investidor. Então se você não ficar até o final, você vai perder isso aí que realmente faz todo sentido, tá? E galera, vai mandando aqui, ó, aviãozinho, pega o aviãozinho que tá aqui embaixo, ó.
manda pra galera, convida a galera, porque muita gente tem medo de investir e hoje vai destravar com isso aqui. E dá um coraçãozinho aí para o Instagram integrar para mais pessoas, entregar para mais pessoas. Fechou? Vamos lá, que mais? Os seus, agora só, tudo aquilo que você tem medo, ela gera uma trave em você, gera um bloqueio em você. Inclusive isso que eu estou fazendo aqui. Falar em público, querendo ou não, não tem pessoas na minha frente, mas tem pessoas aí me vendo. Eu estou me expondo, porque essa imagem, esse vídeo depois dessa live, vou deixar salvo aqui, vai ficar aí na internet. As pessoas vão me ver. Nossa, Luiz, e aí? As pessoas vão me ver o que eu estou falando. Ah, de repente meu ambiente não é tão bom assim, a minha fala não é tão boa, a minha dicção. Mas enfim, o que importa é a missão, o foco, o propósito. Eu estou aqui porque eu tenho um objetivo, um propósito de levar você à educação financeira, de fazer de você um investidor. Porque isso eu sei que vai transformar a sua vida. Eu estou ajudando você mesmo a transformar a sua vida. É por isso que eu estou aqui. Eu não estou preocupado com julgamentos. Se vão falar que essa live não é boa, se presta, se não presta. Eu não estou nem aí. Porque eu sei da minha missão. Então eu perdi o medo. Por que eu estou falando isso daqui? Os seus bloqueios têm relação com os seus medos. Só que por que às vezes você tem medo de falar em público? Na verdade, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. Você tem medo do julgamento das pessoas. O que as pessoas vão dizer de você? Nossa, lá ele estava lá falando, de repente ele errou, ele gaguejou, ele babou, enfim. Nossa, Luiz, mas você ia falar de investimento, você está falando de tudo isso, porque isso tem a ver. É para você entender que é um processo. Tudo isso está relacionado ao fato de você investir ou não, de você ter medo ou não. Então, os seus bloqueios ele tem relação com os seus medos. Você precisa entender quais são esses medos seus e ver se isso é algo fisiológico. Lembra que eu falei? Você vê que as coisas começam a se encaixar aqui. Eu falei lá no comecinho da live que nós temos dois tipos de medo. O medo fisiológico, que é algo natural do ser humano, que todos nós temos, não tem como você eliminar. É uma defesa do seu organismo, né? E o medo que é criado pela sua própria mente. Que por conta de vários contextos, de várias situações, gera em você e você fica com medo, por exemplo, de falhar, né? Ser aprovado, ser validado, do que os outros vão pensar de você. E para investir é a mesma coisa. E até para falar sobre esse medo, sobre esses bloqueios, é um assunto que a gente poderia abordar em outra live, porque isso influencia em outras áreas da sua vida também. Mas vou voltar para o investimento aqui, tá? Então, por exemplo, vamos lá, outra coisa aqui, ó. Do que você tem medo? Agora, medo do quê? Ah, a gente tem medo. Às vezes o medo é uma coisa inventada, como eu já falei, que a gente criou. Da onde que vem esse medo de investir? Conta pra mim aqui, ó, eu tenho medo de investir. Por que você fala, eu tenho medo de fazer isso? Ah, você quer viajar de avião? Ah, eu tenho medo de viajar de avião. Por quê? Ah, porque o avião caiu. Mas criar uma crença, crença é tudo aquilo que a gente tem como verdade. É tudo aquilo que você cria de base, de parâmetro, e todas as suas ações, a sua forma de viver, de pensar, de agir, é conduzida por essas crenças. Então você acredita que andar de avião, o avião caiu, por exemplo. Ou você tem medo de andar de avião. Por quê? Porque falaram para você, você viu que o avião caiu. Aí essa informação fica fresca na sua mente, né? Isso é um viés comportamental, um viés cognitivo, que a gente fica realmente, é uma informação que está disponível ali. Ou ela representa algo para você também. Né? São vieses que a nossa mente tem, a nossa mente nos engana. Então é importante você entender isso, que até isso, esses comportamentos, essas atitudes, influenciam na nossa vida, na nossa forma de viver. E principalmente também nos investimentos, já que esse é o assunto que nós estamos tratando aqui. Então, se você não entender essas questões comportamentais, esses vieses que tem na nossa mente, você não vai conseguir investir. Então, você precisa entender também. É por isso que essas lives aqui são uma preparação para o workshop que vai acontecer na segunda e na terça-feira. Inclusive, se você não se inscreveu, clica no link que está na bio do meu Instagram, tá lá, Workshop Investidor Aprendiz. Você vai se inscrever, colocar os seus dados e no final vai aparecer para você clicar no link e cair dentro do grupo do WhatsApp, que é onde eu estou informando tudo por lá. Beleza? Mas voltando aqui. Da onde que vem esse medo? Por quê? Ah, alguém falhou. Eu dei o exemplo do avião. Ah, o avião caiu. Tipo, foi uma falha. E por que que isso acontece? Se você não entende como é que funciona a mente humana, como é que a nossa mente funciona, você acaba realmente se limitando. Não avançando na vida, em qualquer área da sua vida. Por quê? Você não entendeu. E é normal. Eu sempre vou repetir isso. Tá tudo bem. Eu também não sabia disso. Também não sei de tudo. Estou em constante aprendizado. O workshop é investidor aprendiz. Assim como nos investimentos, eu estou em constante aprendizado, sempre aprendendo, sempre evoluindo. E você também vai evoluir, não só nos investimentos, mas em outras áreas da vida, que isso vai influenciar. Outra coisa, alguém falhou? Ah, Luiz, eu fiquei sabendo que a pessoa investiu, e aí ela perdeu tantos por cento, perdeu tantos reais. Mas tá bom, você ouviu essa informação.
E até para explicar o que eu vou falar aqui agora, vou voltar ao exemplo do avião. Você já pesquisou para ver qual é a taxa de queda dos aviões? Qual é a... Perdão, tomar uma água aqui. Qual que é a taxa de mortalidade? O avião, ele tem muito menos chance de cair, de acontecer um acidente, do que um ônibus, do que um carro, do que uma moto. Só que você não dá conta disso, você foca só o quê? Na desgraça, na perda. E é natural porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele é programado e ele sente muito mais a dor da perda do que o quê? Do que o prazer com o ganho. Ou seja, se eu falar para você assim, ó, eu te dou R$ 1.000. Então você está na estaca zero, beleza? Na estaca zero. E aí você ganhou R$ 1.000, beleza? Mas se você perder R$ 500, você vai sentir mais a dor de perder R$ 500 do que o prazer de ter ganho R$ 1.000. Faz sentido ou não? Coloca aí para mim nos comentários aí se faz sentido ou não, enquanto eu tomo água aqui. Então a gente sente muito mais realmente com a perda, com a queda, do que com o ganho. É natural isso do ser humano. Então você precisa entender de onde que vem esse medo seu, o porquê que realmente isso está acontecendo. Tá? Vamos lá, o que mais aqui, ó? A sexta coisa, a gente tem, falei, o medo, a gente tem medo do desconhecido, né? Tudo aquilo que você não conhece de fato, você vai ter medo, é natural isso daí. Mas a partir do momento que você vai perder esse medo. Vamos lá. Qual outro medo que as pessoas têm, ou que você pode ter? E outra coisa eu quero fazer agora, chegando na parte essencial para mudar a sua mentalidade já. Medo de investir. Luiz, como é que eu perco o medo de investir? Eu tô com medo de investir, Luiz, porque eu ouço que o país está em crise, o Brasil está em crise, a economia não está bem, o presidente não está bem, enfim, tô dando só um exemplo, tá? Não tô falando de A ou B aqui, só um exemplo. Tá tudo ruim. É o coronavírus, é a pandemia, as empresas quebrando, desemprego. Mas você tem que perder o medo. As crises sempre existiram e sempre vão existir. Anota isso. Se você não se deu conta, sempre vai existir. Estamos vivendo uma crise agora, uma pandemia agora. A crise financeira, econômica, política. Mas crise sempre vai existir. Você tem que se acostumar com isso. É natural. A próxima crise vai vir, não sei quando, mas vai acontecer. E crise, todo mundo fala, né? Virou até clichê. O que é clichê? É uma verdade que é repetida várias vezes e às vezes se torna algo banal. Mas é a realidade, ela não deixa de ser verdade. Sempre vai existir. Então como é que você vai destravar? Como é que você vai perder o medo de investir? Coloca pra mim, como é que você acha que perde o medo de investir? Enquanto eu tomo mais uma água aqui que a garganta tá seca. Como? Simples. Investindo. Nossa, Luiz, é tão óbvio a resposta assim? Pois é. Tá, mas como que eu vou realmente perder o medo de investir? Começando, investindo. A Ju entrou. Fala, Ju, seja muito bem-vinda. Valeu. Obrigado. Olha só, se você não investir, se você não colocar realmente a mão na massa e dizer, ó, eu vou pegar minha grana, vou investir. Eu falei na live de ontem, eu vim falando desde a primeira live. Pega R$ 100, investe, compra uma ação, compra um fundo imobiliário, compra um tesouro direto, coloca no CDB com R$ 100, ó, você faz tudo isso. Você consegue comprar uma ação, então vamos lá, você consegue comprar uma ação, você consegue comprar um fundo imobiliário, você consegue comprar um tesouro direto, você consegue deixar um pouco na poupança e um pouco no CDB. 5 investimentos com R$ 50 ou com R$ 100. E eu provo isso pra você. Luiz, eu não sei como fazer isso. Você pode ver no meu canal do YouTube lá, ou nos meus posts aqui do Instagram. No YouTube eu ensino na prática lá. Como é que você investe. Inclusive, tem um vídeo, tem a série de investimento, que é a Carteira da Vitória. A série onde eu ensino você a investir na prática lá com pouco dinheiro. Faço isso todos os meses. Inclusive, acabei de postar um vídeo aqui, depois você vê, sobre como você ganhar realmente investimentos, como ganhar dividendos todos os meses. Na prática, estou lá mostrando para você os meus erros e acertos. E é normal, estou expondo para você entender que é a realidade. Eu não sou nenhuma pessoa do outro mundo, eu sou um trabalhador como você, alguém como você, que aprendeu a investir. E eu já vejo isso, os frutos na minha vida. Já colho os dividendos. Eu postei hoje lá, caiu um pouquinho de dividendo. Não tenho vergonha de postar. Hoje ganhei R$ 8. Tem dia que já ganhei mais também, vou ganhar mais depois. Mas é a realidade, não adianta eu querer inventar para você. Isso não faz parte dos meus princípios, do meu feitio, dos meus valores. É a vida real, é a realidade. Eu quero mostrar para você a realidade. Não inventar história. Eu quero poder deitar na minha cama tranquilo e falar, não, eu estou ensinando algo para as pessoas que eu vivo.
Então tudo que eu estou falando para você aqui, eu já vivi a experiência, por exemplo, de perder esse medo de investir. É por isso que eu estou aqui. Porque eu sei que isso vai transformar a sua vida financeira. Você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Você não vai ser mais escravo do dinheiro. Certo? Você vai colocar o dinheiro para investir para você. Seja bem-vindo, Carlão, Ju, valeu. Raican também, seja bem-vindo. Vamos lá. E aí você vai testar. Por que eu falei pega 100 reais e coloca? Ah, gente, quantas vezes a gente gasta dinheiro com besteira? Você coloca dinheiro, pega um dinheiro seu e de repente aquele dinheiro você fala, poxa, eu gastei e nem percebi. Esse dinheiro realmente parece que voou, evaporou da minha mão. Então assim, não é que você vai jogar dinheiro fora, mas pelo menos você vai pegar 100 reais, esses 100 reais você vai fazer o teste, você vai testar, errando e aprendendo. Na verdade você não erra, você aprende, né? Você não perde, na verdade. Então toda vez que você acha que você errou, você está aprendendo. Aquilo vai criar realmente, vai dando uma costa grossa para você, criando uma casca dura realmente em você, para que você possa realmente ser mais experiente. Então os erros que eu tive lá atrás, eu estou compartilhando isso com você. Então pense se eu ficasse limitado, poxa, ontem eu compartilhei na live de ontem, alguns erros que eu cometi, por exemplo, até esqueci o assunto da live de ontem. A live de ontem foi os maiores erros dos investidores, né? E aí eu coloquei aqui, ó, o Carlos comentou aqui, 40 conto no lanche por semana, aí ó, 160 no mês, é isso aí, né? Você já pode começar a investir, mas só para não perder o raciocínio aqui, às vezes eu perco o foco um pouquinho. Eu comentei antes dos erros, né, que as pessoas cometem. E um erro é você não começar. Então tem que começar, testa. Você vai aprendendo cada vez mais. O que eu estava falando aqui, os erros que eu cometi lá atrás, estou compartilhando com você, para que você não cometa. Então olha a oportunidade que você está tendo aqui, os erros que eu cometi lá atrás. Inclusive eu falo lá no vídeo na live de ontem, tá salvo aqui no Instagram, você pode ver também. Mas como? A junta, comunidade, a galera, pega um conhecido seu, você não vai sozinho, às vezes não espera os outros, a atitude tem que vir de você. Tem que partir de você. O único responsável pela sua vida, abaixo de Deus, eu creio em Deus, abaixo dele é só eu. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida. Então não espere fulano. Você pode até falar, fulano, ó, eu quero investir, começar a investir, vamos. Pega 100 reais lá, pega 50 reais, coloca lá e vai ver. Vamos ver no que dá. Beleza? É isso, começa. Não fica esperando por A, por E, por B. Começa você e pronto. Testando, vai testando. O que mais? Imagine você, agora eu quero imaginar você, fazer esse exercício com você aqui, ó. Não sei a sua idade, deixa eu só tomar uma água aqui. Eu não sei a sua idade. Mas antes de falar o que eu vou falar, eu quero que você pense agora. Toda live eu falo um pouquinho disso. Olha as pessoas que têm à sua volta, os aposentados, os idosos, as pessoas que estão à sua volta. A maioria, eu tenho praticamente certeza, ou você conhece pelo menos alguém que estão passando por dificuldades financeiras, porque ganham um salário mínimo, mal consegue pagar as contas, pagar remédio, comprar remédio e ter uma qualidade de vida digna, gente. É ou não é? Comenta aí se você tem alguém na sua família, se conhece alguém que fala, conheço fulano que ganha um salário mínimo por mês e está passando dificuldade. Tenho quase certeza que vai ter alguém aí que vai comentar isso. Então é natural. Agora eu quero imaginar você, daqui 20, 30 anos, como você vai estar se você começar a investir hoje? Começar a investir daqui a algumas semanas. Vai fazer a diferença na sua vida, o INSS não vai ser suficiente para você. Então, tem que perder o medo. Já falei, você só tem medo daquilo que você não conhece. Mas vamos lá. Imagine você daqui a um tempo. Luiz, como é que eu faço isso? Como é que eu perco o medo de investir? Abrindo uma conta na corretora. É atitude. Então tem que partir para ação. É atitude. Vai lá na conta na corretora. Tem vídeo no canal sobre corretora. Tem várias informações. Você pode ver. Mas tem que sair da prática. Não vai adiantar nada. Você sair daqui, escutar essa live. Ah, Luiz, eu sei disso. Tem um monte de gente que sabe de um monte de coisa. Se não colocar em prática, não adianta em nada. O Danilo comentou aqui, ó. Sim, conheço. Né? Com certeza você conhece alguém que está passando por dificuldade financeira, porque não teve educação financeira, porque não investiu. Você está tendo a oportunidade de receber isso de graça. Então aproveite essa oportunidade e coloque em prática. Então você vai abrir a conta na corretora, colocar 100 reais lá, estudando. Então você vai estudar sozinho, você vai estudar em grupo. Entendeu? Olha só. O que a Juliana acabou de colocar aqui, ó. É verdade, Ju. Ó. Lê aí, gente. INSS. INSS significa o quê? Instituto Nacional da Seguridade Social. Mas na verdade significa isso aqui que a Juliana colocou aqui, ó. Isso nunca será suficiente. Então é suficiente? Aquelas pessoas que recebem hoje, sei lá, 3 mil, 2 mil e pouco,
R$ 4.000 são raras. Fala porque eu vejo isso no meu dia a dia. Eu trabalho no banco, eu vejo isso aí no dia a dia. A pessoa vai lá, coitada, mal consegue pagar as contas com salário mínimo. Então o INSS nunca será suficiente para você. Então você precisa realmente investir, fazer o seu investimento por conta própria. Ó, o Carlão comentou aqui, ó. Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se coloca tomate na salada de frutas. Então é isso. Complementando aqui a frase do Carlos, tem uma frase que diz mais ou menos assim, eu não recordo muito bem, que existe a diferença entre o inteligente e o sábio. Diz que o inteligente ele consegue sair de um buraco que o sábio jamais cairia nele. Ou seja, a diferença, né? Algo colocado em prática. Então você precisa de colocar em prática, tem que ser sabedoria inteligente, né? As duas coisas acabam. Inteligência é algo que você aprende. E a sabedoria é quando você pega o seu conhecimento colocado em prática. Vamos lá. Então você precisa aprender como? Como é que você perde o medo de investir? Estudando, sozinho, em grupo. Também, quando você tem um mentor, alguém do seu lado ali, para capacitar você, para ajudar você. Dizer, fulano, é isso e isso, aquilo. Ó. Não faz isso, faz aquilo. Fica parado. O mentor pode ajudar você. Você vai aprender muito mais do que eu estou falando sobre investimento lá no workshop. Luiz, o que você está falando? Eu cheguei agora perdido na live aqui. Se inscreve no link da bio do meu Instagram. Clica lá, ó. No link vai aparecer para você. Você vai se inscrever. Vai cair no grupo do WhatsApp. Você vai participar do workshop que vai ser nos dias 3 e 5 de maio. Beleza? Mas vamos continuar aqui. Bora lá. Oitavo ponto aqui, ó. Fugir não é a melhor opção. Não adianta você querer fugir, ficar fugindo a vida toda. Tem gente que sempre fica fugindo, rodando, dando círculo, procrastinando. Não adianta, meu irmão. Uma hora você vai ter que enfrentar os seus medos. Qual que é o seu maior medo? Você vai ter que enfrentar ele uma hora. Luiz, eu não consigo hoje falar com meu pai, com a minha mãe. Eu tô brigado com meu irmão. Você vai ter que enfrentar isso daí. Porque senão isso vai fazer mal pra você. Mas caramba, Luiz, você tá falando de investimento, do nada você vem falando disso aí, de pai, de mãe, perdoar alguém. Ou lidar com uma perda, ficar preso ao passado porque você perdeu alguém, foi algo dolorido, entenda algum processo dolorido. Você precisa enfrentar isso aí. Enquanto você não enfrentar, enquanto você ficar realmente fugindo disso, esse problema está aqui. Ó. Você pode fugir de tudo, mas menos de você. Você não pode fugir de você mesmo. Então pare, reflita, relaxe e diz, não, eu quero consertar minha vida, eu vou arrumar minha vida hoje. Você percebe que não é só sobre a área financeira, que às vezes você não consegue prosperar, você não consegue investir, você está bloqueado. Por quê? Você tem que corrigir outras coisas da sua vida, você tem que destravar, você tem que resolver as suas brigas. Falando a gíria aqui, as suas tretas. Resolva as suas tretas, suas brigas. Só depois disso você vai avançar na vida. E consequentemente nos seus investimentos. Então você vai perder o medo. Perca o medo. Chega hoje lá na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com quem que você tem que resolver. E resolva. Fala, não, agora eu vou prosperar. Eu decido realmente não ter mais essa vida que eu estou levando. Se tá bom, tende a melhorar mais ainda. Da mesma forma nos investimentos. Tem que destravar, enfrentar. Eu vou abrir uma conta na corretora, eu vou assistir o vídeo, eu vou colocar em prática, eu vou pedir a ajuda do Luiz. É isso, estou aqui para te ajudar. Mas depende de você. Vamos lá, o que mais? Coloquei aqui, ó. Inventar desculpa, não adianta inventar desculpa. Ah, porque eu não sei disso, porque eu não sei aquilo. Para de ser vitimista. Assuma a responsabilidade, o controle da sua vida. Cuida do seu dinheiro. Você fica dando dinheiro para os outros, só gastando, gastando, gastando. E não tem um centavo. Até quando você vai querer viver realmente sem um centavo no bolso? O problema não é o quanto você ganha. Você fala, Luiz, você não sabe a minha vida. Realmente eu não sei a sua vida. Por isso que eu estou falando realmente de você. Ou com você. Eu não sei as dificuldades que você passou. O contexto que eu vivo é diferente do seu. E tá tudo bem. Só que se você ficar se vitimizando, não vai resolver em nada. Levanta a cabeça, meu irmão. Faz dessa dificuldade que você teve, que você tem, minha irmã, um trampolim, uma escada, um degrau para o seu sucesso. Então você vê que isso aqui não é só sobre investimento, tem muito sobre a sua vida, sobre você. Enquanto você não se resolver, você não vai avançar também nas suas finanças. Por isso você gasta, por quê? Você quer esquecer os problemas também. Então perca esse medo, enfrenta logo e diz, não, eu vou dar um jeito na minha vida, vou resolver minha vida. Então perca esse medo, para de dar desculpa, para de dizer que é difícil. Fácil? Não é, mas é simples. Você precisa colocar em prática, entender que é um processo, é uma jornada. Você começou hoje, você vai aprender. Como eu já falei aqui, ó, você não aprendeu a ler do dia para a noite.
Você vai começar e tem que entender e respeitar o seu tempo. Respeita você mesmo. Lembra quando você era criança, se você tem um filho, ou se você tem um sobrinho, um primo, ou acompanha alguma criança, respeita o tempo dela, tá andando de bicicleta, nem sempre aprendeu na mesma hora, demorou um pouquinho, começar a falar as primeiras palavras. Da mesma forma com você, é natural, certo? Então para de dar desculpa, dizer que realmente é difícil, porque não é. É simples, depende de você e como você também vê as coisas. Tira esse ar de complexidade das coisas. Vamos lá, que mais? Galera, manda aviãozinho aí, manda aviãozinho que não acabou ainda não, bora lá. O que é difícil? Difícil é você depender dos outros e do INSS. Como a Ju comentou aqui, ó. Você quer ficar dependendo dos outros? Luiz, nossa, está dizendo que a gente não deve depender de ninguém, ser autossuficiente, confiar no homem, em si mesmo. Não é isso, gente. Você precisa ter pessoas que você pode contar, ter amigos, pessoas que você realmente quer ter o apoio. E precisa, nós não vivemos sozinhos. Mas tem coisas que só você pode fazer, sabe? Quando você fala assim, não, só eu posso fazer isso. É igual assinar um documento lá. Ah, Luiz, eu nomeei um procurador. Ok, o procurador vai lá e representa você. Mas tem coisa que é só você. Não adianta, é só você, é a sua assinatura lá. É a sua digital, é a sua retina, os seus olhos. É você que tem que resolver. Então, não coloque a culpa nos outros. Não coloque a responsabilidade da sua vida, do seu dinheiro, nos outros. Resolva você. Não dependa do INSS. A Júlia colocou aqui, ó. Isso nunca será suficiente. Então você é o único responsável. Não dependa dos outros. Vamos lá. Luiz, como avançar aqui para perder realmente esse medo de investir? Você tem que mudar o jogo. Porque geralmente, qual que é a ideia das pessoas? Elas têm medo do quê? Medo de perder. Já falei um pouco de perda aqui. Nossa, Luiz, eu tenho medo de perder dinheiro. Nossa, meu dinheiro é tão suado, ganho um salário mínimo, dificuldade nessa pandemia. Gente, realmente, você tem, de proteger o seu patrimônio. Só que se você ficar realmente com a mentalidade só pensando em perder, você nunca vai ganhar. Entra no jogo, investidor, mesmo visão de investidor, porque você pega, ó, vamos lá, abrir um parênteses aqui. Nós temos o trabalhador, existe o empreendedor, o empresário e o investidor. O investidor ele tem a visão diferente. Acho que a visão mais ampla aqui, porque além de enxergar de longo prazo, ele começa a olhar as coisas com um olhar diferente. Ele entra no jogo para ganhar. O trabalhador autônomo, ele está ali trabalhando todo dia, ele vai ganhar o salário dele de acordo com a demanda, de acordo com ele trabalhar. Se você vende água no farol, por exemplo, você ganha de acordo com o que você vender. Se você é um trabalhador registrado, você ganha o seu salário. O empresário, ele tem um negócio dele ali. O investidor, ele investe em negócios. Ele coloca para gerar renda passiva, para receber dinheiro todos os meses. Então ele vê vários mecanismos. Ele entra no jogo para ganhar. Ele pega o dinheiro dele, faz o dinheiro e dá um duro danado para ele. É isso que ele faz, ele tem uma visão diferente. Então não tenha medo. O medo está no desconhecido. E para isso, Luiz, como é que eu começo? Tem o meu e-book, um e-book gratuito, tá aí, ó. Você pode clicar na bio, tem lá, e-book sobre, olha só o conteúdo do e-book, sobre como você fazer renda extra, sobre os passos para você sair das dívidas e sobre investimento. Então assim, o principal, basicão, Luiz, eu estou endividado, como é que eu faço? Eu ensino você a sair das suas dívidas. Luiz, eu quero fazer uma renda extra, eu também ensino você. Luiz, eu ganhei dinheiro, preciso investir, eu ensino você. O que mais você quer? Só que tá lá, tem que colocar em prática. Entendeu? Então assim, vamos lá. Muda o jogo. Tem a visão de ganhar, vou entrar realmente para ganhar. Só que você tem que entender que você não vai ganhar da noite por dia. Na verdade, não é ganhar, é fazer dinheiro. O investimento, para que serve o investimento? Eu até falei ontem aqui. O investimento ele não vai enriquecer você. Como assim, Luiz? Você está falando para investir para quê então? O investimento ele vai potencializar. Imagine que você demoraria para atingir o seu objetivo em 10 anos. Com investimento pode se encurtar para 5, para 7, para 8, para 3. Depende do nível de rentabilidade, de quanto você aplica, do tipo de investimento, do prazo, uma série de coisas. O investimento vai potencializar. Galera, continua curtindo aí, dando o coraçãozinho, enviando aviãozinho, para mais pessoas realmente chegar e aproveitar esse conteúdo. Então o investimento, ele é realmente um processo. Ele é um meio, ele não é um fim. É um recurso, uma ferramenta que você utiliza para o seu capital realmente ser aumentado, para o seu capital ser alavancado. É isso que você tem que entender.
ok? Senão você vai achar, nossa, vou ficar rico, milionário com investimento. Ele é uma ferramenta para você atingir o seu objetivo. Então muda o jogo, entra para ganhar. Não fica pensando em perder, porque se ficar só pensando em perder, você nunca vai avançar. Né? Infelizmente foram instalados na gente muitas crenças, muitos pensamentos, tanto de filme, de novela, de música, várias coisas que realmente estão impregnadas na gente. Aquele ditado: é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Como que é? Ah, precisa ter pé no chão. Quem tem pé no chão não voa. Então, se você quer ter o pé no chão, você não vai voar nunca. Certo? É lógico, Luiz, precisa de fazer as coisas com prudência, com sabedoria. Buscar um conselheiro, buscar um mentor. Só que você precisa avançar na vida e correr riscos. Você corre riscos sem ver todo dia. Você nem percebe. Você saiu da sua casa, querido. Você acordou. Você está correndo risco já. É mais fácil você morrer. Mas é mais difícil se manter vivo. Parou para pensar nisso? É difícil. Parou para pensar? É realmente isso. Poxa, você sai da sua casa, você pode, sei lá, comer alguma coisa, se engasgar, escorregar, sair de casa, alguém furtar você, roubar você. Então é natural, o risco está aí presente, a gente não vê. É que a gente foca muito na perda, foque no ganho. Mude o jogo, muda a sua mente, ó. Não, eu vou ganhar nisso, eu vou investir, ó. Começa a sua fala, a sua comunicação. Tem que ser diferente. Porque isso influencia nas suas atitudes, nas suas decisões. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Ações geram resultados. Pensamentos, olha, anota aí. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. E ações conduzem a resultados. Esses resultados refletem como é que está a sua vida hoje. Como é que está a sua vida hoje? É o resultado que você tem pensado, que você tem sentido, que você tem falado, que você tem feito e, consequentemente, tem resultado naquilo que você tem hoje. Quer ter resultados novos? Quer perder o medo de investir? Começa a pensar diferente, começa a andar com pessoas diferentes, a ler livros, parar de ver só abobrinha, coisa com coisa, jornal, TV, coisa que não agrega nada para você. Começa a mudar. Eu não aprendi o que eu sei hoje fazendo as mesmas coisas. O que você sabe trouxe você até aqui. Se você quiser avançar, quiser algo diferente, você precisa partir para algo novo. Viver algo novo. Luiz, eu quero avançar. Você vai participar então, você tem que entrar. Eu convido você a participar do workshop do Investidor Aprendiz. Como é que eu faço, Luiz? Cheguei aqui agora. Clica no link na bio do Instagram. O que é a bio? Onde tem a minha fotinha lá, tem um link. O primeiro link você vai clicar, vai direcionar você para uma página, você vai se inscrever e realmente participar. Vai ser um evento fechado, ao vivo, em um grupo, onde você vai participar e eu vou ensinar você a investir. Do zero. Então, se você quiser avançar, vai ter que fazer algo novo, vai ter que participar, sacrificar algumas horas suas. Vai ser na segunda e na terça, às 8h03, esse evento, esse workshop. Então, precisa de fazer algo novo. Vamos lá. O que mais? Tenha medo realmente de não ganhar, na verdade, mas não medo de perder, certo? Falei que ia deixar para o final o mais importante, na minha opinião, que de todos esses medos aqui, o que isso causa na pessoa? Quando ela começa a investir, pode mudar. Se ela começou a investir, vai causar o quê? Maior coisa que a pessoa pode sentir. O medo, ou melhor, o sentimento de arrependimento. Eu não conheço uma pessoa que não conheça ou que não fale a seguinte frase quando ela começa a investir. Se eu soubesse, eu tinha começado antes. Por que eu não investi antes? Eu não tinha essa visão. Todo mundo fala. Por quê? Quando ela descobre, quando ela vê o dinheiro dela rendendo, quando ela vê os frutos, dividendo caindo na conta dela, quando ela começa a ver o patrimônio dela crescer, ela fala, meu Deus, não é que esse negócio funciona? Então assim, você fica descrente, você fica incrédulo, esse negócio é furada. Eu já falei, você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia. Na live de ontem eu falei sobre isso, sobre essas promessas de oferecer rendimento, investimento, pra você ficar milionário, rico da noite pro dia. Não é assim que funciona. É um processo, eu já entendi isso. Que a gente é muito imediatista. E aí você se torna uma presa fácil, um alvo fácil para realmente pessoas mal intencionadas que não explicam para você, geralmente, a parte ruim. E vai ensinar só a parte boa. Né? Ou vai iludir você ali para fazer você cair, né, em uma falácia de que é fácil enricar. Ó, o Danilo falou assim, eu já falei isso. É exatamente isso.
Imagino que você tenha falado sobre enriquecer rápido, né? É um processo, é uma jornada. Perdão. Você tem que entender isso. É longo prazo. E o processo de você acelerar isso é fazendo renda extra. Criando um negócio, vendendo um produto, um serviço. Só assim você vai conseguir avançar mais rápido. Então assim, ó, mudando o jogo aqui, finalizando, enquanto eu vou falando, se vocês quiserem deixar alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, faz aqui, aproveita que eu vou responder, tá? Vou te dar as considerações finais aqui, a gente já está há 40 minutos de live, é realmente uma live curta, mas acho que 40 minutos é um tempo bacana aí pra gente discutir. É lógico que tem muito mais coisa para abordar sobre perder o medo, mas eu acho que a ideia ficou bem clara aqui, né? Então assim, comenta pra mim se fez sentido aqui. Você realmente já começou a destravar, já perdeu o medo, já vai avançar? Que atitude você vai tomar quando sair dessa live? Então comenta pra mim aqui, deixa sua dúvida, o seu comentário. Enfim, eu quero ouvir de vocês o que fez sentido, se caiu alguma ficha pra vocês. Comenta pra mim aqui enquanto eu tomo água, por favor. E novamente faço o convite para vocês, galera. Se inscrevam na semana, ou melhor, no workshop do investidor aprendiz. Luiz, essas lives que você está fazendo é o quê? É uma preparação de mentalidade, de mudança de mindset, de mentalidade para você entender. Eu estou preparando você aqui para quando você entrar lá no workshop, você vai estar preparado. A sua visão vai estar diferente, que eu falei para você. Falar, poxa Luiz, o que você está falando faz sentido. E lá vai ser um conteúdo mais pesado. Vai ser a parte prática, vou mostrar para vocês os tipos de investimento. Vou abordar alguns conceitos, algumas coisas que eu não abordei aqui. Tudo isso você só vai saber como? Se você estiver dentro do grupo. E para você se inscrever, você tem que fazer o quê? Clicar no link que está na bio do meu Instagram e entrar lá realmente, se inscrever, participar e entrar no grupo. Tá bom? Vou mandar para vocês as informações lá. Se não tiver lá, você não vai saber de nada e realmente não vai participar. Beleza, galera? Eu acho que é isso. Vou deixar um momento para vocês fazerem um print aqui, ó. Faz um print dessa tela, só um minutinho, tá? Eu pedi para vocês fazerem um print e postar nos stories de vocês. Para quê? Para as pessoas verem que vocês estão realmente engajadas, ou seja, dedicando o tempo de vocês para aprender alguma coisa. A pessoa fica curiosa. Peraí, fulano tá nessa live. O que é isso aí? Coloca lá o que você aprendeu na live de hoje. O tema é como perder o medo de investir. Então vamos lá fazer o print, vai. 1, 2, 3 e... Certo? Então assim... Ó, a Aureliane comentou que ainda tenho medo, mas estou investindo, né? Então, Aureliane, eu espero que hoje, de fato, você tenha já destravado. Como eu falei, você só vai perder esse medo quando você der o primeiro passo. Pega 100 reais, faz o que eu falei, pega 100 reais e coloca lá para você investir, você vai perder esse medo. Eu tenho certeza disso, tá bom? Luiz, eu não sei. Entra no workshop, entra no link lá que está no meu Instagram. Eu vou ensinar vocês. Se você está com medo, vai destravar. Você vai destravar. E lembra que eu falei no comecinho da live, se você perdeu, depois você volta. Mas eu falei, só tem medo do desconhecido, do novo. Quando você fizer a primeira vez, vai destravar e você vai ver como é bom. Fechou? Galera, é isso o conteúdo de hoje. Amanhã, fica ligado que amanhã tem live de novo. Então a live vai até domingo. Temos mais 2 no encontro amanhã. Às 8h03 aqui no meu Instagram. Fica ligado, convida aí o seu pai, a sua mãe, seu irmão, a galera para investir. Que estamos na metade do caminho praticamente. Falta 2 dias aí oficialmente para começar a semana, ou melhor, o workshop do investidor aprendiz. Beleza? Desejo a vocês uma vida de vitória. Sejam abençoados até o tutano e eu fui. Tchau, galera.